Olá, pessoal. Estamos aqui hoje no AsaCast para conhecer um pouquinho mais sobre a nossa coordenadora dos anos iniciais do ensino fundamental, né? O antigo Fundamental 1, que vai do primeiro ano ao quinto ano, para quem não é muito familiar, né? O primeiro ano é a antiga alfabetização, né, Leonora? Então a gente está aqui, eu vou pedir que a Leonora se apresente. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da experiência dela, né, de como está sendo o trabalho que a gente está desenvolvendo aqui nesse início de projeto de Fundamental 1. Bem-vinda, faz a sua apresentação aí. Muito obrigada, Dudu. É um prazer estar aqui hoje no AsaCast, dando minha contribuição. Então, eu trabalho já na educação há 32 anos. Na verdade, a educação entrou na minha vida, não fui eu que entrei na vida na Eu educação. também passei por isso, depois eu conto para você. Vamos lá. Meu sonho era ser arquiteta. E o meu E, agrônomo, é, engenheiro agrônomo. e aí, um dia, enquanto esse sonho não acontecia, eu comecei a trabalhar numa escola privada. E eu percebi que era isso que eu queria fazer. E comecei com os anos na educação infantil e também dava suporte nos anos iniciais, no quinto ano, como auxiliar de turma. Fui auxiliar de turma, fui professora e entrei na coordenação. E aí eu me encontrei de verdade. Eu percebi que, como professora, eu era uma ótima coordenadora. E é onde eu me encanto, é o que eu gosto de fazer. Eu sei que eu tenho essa possibilidade de liderança, uma liderança democrática, e é o que eu gosto mesmo de fazer. Gosto desse tipo de gestão. Acho que a educação, na minha vida, entrou por uma hereditariedade, na verdade, né? Sou de família de educadores, me encanta saber tudo de educação, me encanta saber da evolução do ser humano, do aluno, da criança, dessa possibilidade, dessa plasticidade, dessa facilidade em aprender. Inclusive, não só sobre letras, signos, números, mas aprender sobre vida. A criança, de modo geral, está muito aberta, muito absorve as coisas com muito mais facilidade que nós adultos, né? Sem dúvida. Que Uma já estão. esponjinha, né? Eles são uma esponjinha. Exatamente. E é nesse momento que a gente tem que entrar com força, com a ludicidade, respeitando a fase dessa criança, ao mesmo tempo consolidando essa fase de forma bastante organizada, planejada, discutida. Entendo que uma equipe de qualidade, ela tem diálogos constantes, é importantíssimo que as equipes dialoguem, que os componentes da equipe dialoguem de maneira que a gente possa fazer a construção coletivamente e não impositivamente. É o que eu percebo aqui também. Gosto desse perfil do ASA. Deixa eu te perguntar um pouco isso. Como foi aceitar o convite, né, de vir trabalhar conosco, de entrar nesse projeto, né? Para quem está ouvindo a gente pela primeira vez, a gente é uma escola que iniciou no ano de 2023, a gente está aqui em 2024, então tem um ano e 10, 11 meses de escola. Iniciamos em nosso primeiro ano de fundação, 2023, apenas com o ensino médio, né? E agora implantamos em 2024 um ensino fundamental 2, anos finais. E estamos partindo em 2025, né, numa escadinha de cima para baixo, né, para os anos iniciais. Então a Leonora, ela está vindo montar esse projeto conosco. E a gente fez um convite. E o que te fez aceitar? O que te encantou? O que te fez querer estar com a gente nessa jornada? Então, é uma história, assim, muito interessante mesmo. Eu me aposentei no meado do ano passado e já tinha na rede privada. Continuo trabalhando na rede pública, sou pedagoga da rede, trabalho na Secretaria de É Educação. importante você falar que você é pedagoga, porque vai ter gente que vai ouvir, ih, ela fez arquitetura, não é pedagoga. Entende Sou tudo. pedagoga, trabalho, entendo e sempre estou me aprimorando. E eu já tinha desistido da escola privada. Eu pensei que, naquele momento, eu queria criar outros caminhos. Eu fiquei um semestre parada. Nesse meio tempo, alguns convites surgiram, eu não cheguei nem mesmo a me interessar em conversar, já estava decidida. Porém, quem gosta de fazer o que faz, começa a sentir um incômodo, e eu comecei a me incomodar. Comecei a me incomodar porque eu sei que eu tenho muita possibilidade de produzir, e
ficar parada para mim não estava me satisfazendo. Talvez eu tivesse mesmo que parar um pouco para colocar as ideias no lugar e sair daquele fluxo de um ano após o outro, levando tudo de forma até, muitas vezes, a gente não se conscientiza, mas de uma forma robotizada. E isso estava me deixando meio frustrada. E aí, quando essa chama começou a surgir, eu recebi o convite do ASA. E aí, quando eu entrei nesse ambiente, a primeira coisa que eu senti foi uma energia diferente. É uma coisa que parece esotérico, mas é uma coisa que me cativou, logo é como se eu já tivesse entrado em casa. Eu senti isso, como se eu já conhecesse todos de uma forma além do que eu conhecia. Eu conhecia você em função da minha filha, De uma aula de particular, de aula algumas vezes, há particular, bastante tempo. e acompanhava você em rede social. Não conhecia o professor Júlio, já ouvi falar, mas conhecia a Daniela, conhecia o David, mas, enfim, era diferente. E aí, quando eu entrei na escola, a primeira cena que me marcou foi ver alunos na sala maker. Me chamou a atenção isso demais, porque eles estavam com tanta. Era fora do horário de estudo, se não me engano, era depois do horário, e tinha um grupo lá, e eu vi alegria nesses alunos. E aí eu me encantei, eu saí daqui deixando algumas reticências, porém por dentro eu já sabia que eu já estava. Eu já tinha certeza, eu já tinha convicção, e o que eu tenho visto aqui me encanta cada vez mais. Que bom, que Me legal. encanta mesmo, me encanta essa união de ideias. E o interessante é que, assim, a gente, como eu estava explicando, a gente começou nesse ano, né, 2024, com o Fundamental Anos Finais, que é do sexto ao nono ano. E nós fundamos todas as turmas, sexto, sétimo, oitavo, nono, com um número bem legal de alunos. O nosso nono ano hoje tem 27 alunos. E é o primeiro nono ano nosso. A gente não tinha oitavo no ano passado para que esse ano se transformasse em nono. E com certeza muitos pais devem pensar, né? Poxa, mas eu vou colocar meu filho para se alfabetizar lá no ASA, e vou colocar meu filho no fundamental, nos iniciais, fundamental 1, né? Esses caras sabem fazer isso. Eu desafio qualquer um de procurar qualquer pai nosso de fundamental, de médio, de sexto ano, e perguntar se arrependeu de algum momento e de perceber um pouco de insegurança pedagógica da nossa parte. A gente sabe o que a gente está fazendo. A escola é nova, mas a experiência da Leonora não. A minha experiência não. A gente já vem de um processo muito antigo, de muita experiência e de muita vontade de fazer diferente, mas a gente não conseguia fazer porque a gente estava em ambientes que a gente era podado. Aqui a gente consegue fazer da jeito que a gente acredita, do jeito que a gente consegue ver resultado. É um ambiente familiar, de fato, bastante acolhedor, é uma palavra que a gente ouve o tempo todo aqui. Isso se reflete numa convivência muito boa. Esses dias a Lilian, que é a nossa secretária escolar, ela falou uma coisa para mim. A impressão que eu tenho é que os alunos têm vergonha de fazer besteira. Que eles gostam tanto daqui, tanto da gente, que eles se sentem envergonhados de, poxa, se eu fizer isso, eles vão ficar chateados comigo. Não vou fazer, não. É muito interessante você falar isso, essa observação da Lilian, porque eu já tinha observado também. Uma coisa interessante, no meio de jovens dessa idade, você passar e ser cumprimentado por todos, como uma pessoa desconhecida. Eu ainda sou uma pessoa desconhecida para eles. Eles cumprimentam, eles são gentis, e eu vejo as brincadeiras de uma forma tão bacanas. É claro que um arranhão aqui, outro lá, com todos acontecem. Até porque se eles não Acontece. ficam no celular, eles estão jogando, eles estão brincando, eles estão Exatamente. passíveis de se machucar. Mas isso eu também me encantei. Eu me encantei com essa questão, e é muito interessante porque que outras pessoas têm essa mesma visão. Sem eu ter escutado, eu tenho essa mesma impressão. E é muito bacana. E, de modo geral, a equipe, os professores também. Eu fico bastante admirada com a capacidade que eles têm, com a jovialidade de alguns, mas com a bagagem de experiência imensa. E aí eu retomo o que você falou sobre estamos iniciando uma escola, estamos iniciando do zero? Não. Estamos iniciando um segmento com pessoas experientes. E é muito importante a gente destacar que, além do meu tempo de experiência, além do tempo de vocês de experiência,
todos os professores que convidamos para trabalhar, que vão fazer parte, que fazem parte já dessa equipe, todos têm experiência, todos já trabalham com os anos iniciais do ensino fundamental. Muitos já tiveram experiência, inclusive, com educação infantil, que eu acho assim de extrema importância. Um professor que hoje assume os primeiros anos do ensino fundamental, primeiro ano, que é a antiga alfabetização, segundo ano, que eles tenham essa visão também de constância, de evolução de trabalho. A base da educação infantil dá esse olhar de que são crianças ainda, com maior capacidade de aprendizagem, mas, porém, com uma bagagem ainda enorme de ludicidade. É melhor aprender brincando. E brincar de ensinar não é brincar livre, deixar à vontade. É direcionar o trabalho para que seja prazeroso. O aprendizado prazeroso é possível, é viável e nós vamos fazer aqui. Engraçado, Leonora, que a gente verifica, convido a vocês para voltar no episódio que a gente tem da aluna Thaís Almeida, que é do segundo ano do ensino médio, e que ela me contou aqui que ela tem essa impressão, mesmo nos anos finais do ensino médio, nem existe isso, né? Mas ela está indo para o terceiro ano do ensino médio, terceira série, que é a nomenclatura correta, né? E ela sente isso aqui, que é um ambiente leve, e que por mais que tenha pressão, ela existe para um estudante de ensino médio, a gente consegue tornar essa pressão mais leve possível, mas com qualidade. Tem conteúdo, tem prova, né? Mas também tem um ambiente que cria situações que trazem leveza. Isso é legal ouvir de um aluno de ensino médio. Imagina um aluno que está lá na hora certa de receber toda essa ludicidade. Então, acho que é isso, né? A fala da Thaís, Thaís, né? Thaís. Thaís. Essa aqui, ó. Thaís Almeida. Corrobora com esse pensamento, porque por mais que o compromisso é como o trabalho, né, Dudu? Se o trabalho puder ter também, se pudermos ter ao lado pessoas que nos tragam conhecimento, que nos cobrem, mas que sejam suaves na forma de fazer, é óbvio que a gente vai trabalhar com muito mais prazer. E é isso que eu vejo aqui. Quando eu falei dos professores, eu vejo alegria, não só na sala de professores, quando eles estão no intervalo, mas quando a gente passa por eles pelo pátio. Então, é alegria, isso traz leveza, o conteúdo existe, o material é excelente, robusto, porém não tem que ser de forma impositiva. E isso também é muito importante, que perceber que os nossos alunos, os alunos que hoje já estão aqui, eles se sentem pertencentes a esse espaço. Até por isso, talvez, esse cuidado em não quebrar, não ultrapassar os limites, porque eles sabem que aqui é um espaço deles também. Não é um espaço que eles vêm e vão embora. Quantas vezes eles nem querem ir embora, né, Dodô? Eles querem ficar depois do horário. E isso aí realmente é a confirmação de um trabalho bem feito. E é o que a gente espera também nesses anos iniciais. Nosso planejamento está todo vapor, a gente já tem todas as estruturas para o ano que vem montadas, e a gente já tem conversado com a equipe em diversos momentos. A gente vai ter uma conversa daqui a pouco com eles, com parte da equipe também. E já existe essa ideia, já existe esse pensamento coletivo, essa formação, essa ideia de fazermos coletivamente um trabalho de acordo com o ASA. O Colégio ASA é diferente, o Colégio ASA é inovador. E a gente está trabalhando com essa ideia de inovação, ludicidade, conteúdo sendo trabalhado de forma prazerosa. O acolhimento, que já é uma marca nossa. Acolhimento, né? Cuidado. E aí, o interessante é que, assim, de maneira muito profissional, a Leonora já apresentou para a gente toda a estrutura mesmo, né, que a gente vem montando em conjunto com a equipe de professores, o próprio Júlio, né, que também é um dos diretores da escola, estão se dedicando bastante junto com ela para montar toda a estrutura, né? Então a gente tem pensado desde quando colocar um professor especialista ainda no ensino fundamental, anos iniciais, para que a matemática não se torne um problema lá na frente, que não é tão lá na frente assim, né? Porque imagina um pai no sexto ano chegar para mim e falar: cara, você está falando que meu filho está sem base em matemática, mas a base dele veio daqui, então, peraí, então não pode ser assim. Então a gente está tendo toda uma preocupação
não é custo, mas sim é qualidade. A gente trazer em que momento que é melhor ter um professor com essa aptidão, com essa característica, trazer o empreendedorismo, a inovação, a educação financeira e o maker para todo mundo, desde a base. Porque se você não sabe o que é maker, vem aqui que a gente te dá uma aula. Isso aí. Então, assim, a gente teve uma feira de empreendedorismo e tecnologia na escola que foi um sucesso, foi muito legal. Então, vai ser muito prazeroso também começar a criar nas crianças lá de 6, 7 em diante, anos em diante, esse comportamento empreendedor. E quando a gente fala de empreender, de inovação, talvez quem esteja ouvindo a gente não esteja compreendendo muito bem. Porque empreender não necessariamente é um ato de montar uma empresa. Existe empreendedorismo social, existe você como empreendedor do ponto de vista de liderança de uma equipe, né? Você está ali com aquele espírito, com aquele comportamento que pode fazer uma diferença danada. E é interessante que eu já conversei com muitas pessoas aqui, né, nessa sala, e percebo quanto que os comportamentos de cada um influenciaram nas suas carreiras. Né? A gente tem falado com alguns profissionais aqui, médicos, professor de educação física, professor de história, entre outros que a gente já falou aqui, pessoal da área offshore, né? E a gente percebe que assim, não foi só a escola. Eles tiveram ao longo da vida situações que ajudaram a formar o profissional que é. E a gente aqui desde sempre se preocupa com isso. É o aluno ter uma feira, ter um maker, ter uma banda, ter um podcast para ele vir aqui também, porque tem alunos que já gravaram sem a gente, né? Então, assim, essa sala aqui não é minha, é da escola. Então, eles também têm o direito de ter o podcast, obviamente, com um certo controle, né, que a escola tem dentro de um processo pedagógico. Então, a gente tem clube de xadrez, clube de RPG, e vai criando esses espaços, e eles não querem ir embora. Foi muito engraçado a última reunião de pais, que uma mãe, a gente pediu para que os pais pudessem trazer questionamentos, e a primeira mãe que levantou a mão, ela falou, tem um problema sério. Eu fiquei meio... E ela falou muito sério, e pior que era sério mesmo. O meu filho não quer ir embora. Aí todo mundo deu risada. E, não, gente, eu tô falando muito sério. Porque eu paro o carro aqui na frente, eu tô tendo que estacionar para vir aqui quase que pegar ele pela orelha, porque eu chamo no microfone, ele não vai, eu ligo, ele não atende, ele não quer ir embora. E aí, isso é muito bom, o problema é dela. Falei com ela, resolve com ele, né? Que a gente fala para vocês que eles vão querer ficar aqui, né? E ele gosta demais, né? Isso é muito bom. Então ele aproveita bastante da escola e é isso que a gente quer. E a gente também está criando outros ambientes aqui, né? Uma sala de música, um outro espaço com novas salas. A gente está fazendo 6 novas salas já para ser inauguradas para o ano que vem. Boa parte delas já estão prontas, assim, já colocando as carteiras lá na próxima semana, né? Instalando ar-condicionado. A gente está aqui no final de outubro e as aulas só começam no ano que vem, em fevereiro. Então, assim, não tem risco nenhum. Pelo contrário. Planejamento, né, Dudu? Planejamento. Isso é muito Organização, legal. Planejamento. Até porque a gente precisa passar por uma visita de inspeção. Isso a gente respeita muito essa documentação. E não é ficando pronto no dia de começar as aulas que a gente vai passar por uma inspeção. Isso acontece antes. Então, tem toda uma responsabilidade também do ponto de vista documental que a escola tem para estar funcionando redondinho, né, com todos os setores, seja ele o sindicato, os órgãos de inspeção sanitária, ou a parte pedagógica, trabalhista, entre outros. Isso é muito legal, a gente cuidar disso tudo, para virar realmente um ambiente de referência em tudo que a gente puder fazer, entendeu? Então, assim, é isso. E o Fundamental, anos iniciais, não será diferente. A gente está aqui para trazer algo realmente inovador, onde as crianças queiram aprender. Não vejo a hora da minha pequenininha que tem 3 aninhos, né? Eu não sei se ela vai vir antes. O pessoal fala, vocês têm que abrir educação infantil. Pois é, já está né? vendo Já estou uma pressão danada aqui, não sei se a gente está preparado. A Leonora tá. Eu tô. Né? Eu adoro. E aí eu não vejo a hora de ver minha filha aqui, vivendo nesse ambiente e podendo, né, crescer junto com a gente. E tem filhos de amigos, de professores. Outra coisa, gente, que nos traz um prazer gigantesco. Todos os professores que trabalham aqui também trabalham das escolas, mas o filho de todos eles está estudando aqui. Isso não é um sinal, hein? Que não estava, eu respeito, claro, você não é obrigado a colocar, agora veio.
faltava uma. E agora veio também. Então, assim, isso é um excelente sinal. O professor trabalha aqui, trabalha em outros lugares, né? Tem excelentes escolas em campus. Mas tem alguma coisa aqui que confiou a esse professor a trazer seu próprio filho, que filho de professor é bolsista, né? Tem uma convenção com o sindicato para que isso aconteça. E o professor quer colocar o filho aqui, todo do ponto de vista financeiro, a escola, é um bolsista. Isso não existe aqui, né? Não tem essa coisa. Pelo contrário, é um prazer muito grande saber que o professor que trabalha aqui confia tanto no ambiente que quer trazer o próprio filho para estudar. Então, isso não está sendo diferente nos anos iniciais. Temos professores com filhos para ser alfabetizados, e ela já me falou: olha, é aqui que meu filho vai vir estudar para a gente poder fazer essa. Isso é fantástico, né? Fantástico. Eu queria até falar um pouco sobre a nossa experiência no último sábado, Ah, dia legal. 26, A gente fez um evento aqui chamado Asas Abertas. Faremos outro, de asas abertas para o para o futuro, e o futuro. futuro é logo aí, tá chegando, dia 2025. Nós fizemos várias oficinas, e essas oficinas, dentro de todas as propostas do próprio colégio, e a gente via isso, Dudu, as crianças entrando nas oficinas e não querendo sair. Aí a gente ainda convidava, vamos para outras salas, tem outras oficinas. Não, mas eu gostei dessa, eu quero ficar nessa. Aí conheci a outra, eu também gostei dessa, eu vou conhecer a outra. E no final das contas foi um barato, foi um sábado de muito Foi calor, bem quente. mas o calor humano foi fantástico também. Vamos ter outra, né? Vamos, a gente já está programando para o dia 23 de novembro, né, desse ano, ou sábado, para a gente novamente encontrar, né, se você vai ouvir esse podcast, esse episódio antes ou depois disso, né, 23 de novembro de 2024. Então, se você estiver ouvindo a gente aí, está convidado, né, para vir conhecer nosso espaço. Pode vir antes também, é claro, mas esse é um dia que a gente abre para que vocês possam ter um pouco. Na verdade, né, esse dia ele tem vários objetivos. Por exemplo, imagina que você já matriculou seu filho aqui e ele está ansioso porque ele vem para uma escola nova e ele só vai ter a primeira aula em fevereiro de 2025. Eu não sei se é dia 2 ou dia 5, não. Eu acho que é dia Tá no 3, dia calendário. É 3, 3. 3. Tá no calendário, eu não estou me recordando de É. cabeça. E aí esse aluno, esse seu filho, né, essa criança está, poxa, eu vou para um colégio novo, eu não conheço nenhum colega, ou será que eu conheço? Quem é o professor? Como é que vai ser a minha sala? Então imagina o nível de ansiedade dele, principalmente ele chegando no final das férias, né? Se ele vem aqui antes, ele tem uma experiência de estar aqui, conhecer um ou outro colega, você vai ser do primeiro ano, do terceiro ano, do quinto, do sétimo, eu também, opa, já conheço alguém. Já tem quando eu estiver lá no meu primeiro dia de aula, né, eu já tenho um colega. Claro que pode Já vir, teve o quebra-gelo, já teve né? o quebra-gelo. E você vai ser meu professor? Você vai ser minha professora? Sim. Nossa, então peraí, já conheço um colega, já conheço. E qual, se a sua sala vai ser aquela ou não, você já passou por várias salas, porque a gente faz várias oficinas. Então, assim, você já diminui essa ansiedade de estar aqui. Então, mesmo aquele aluno que já está matriculado, a gente convida para esse evento para que ele possa ter essa experiência. E também aqueles que querem conhecer, que estão aqui, que já estiveram, para de fato conhecerem e perceberem a qualidade que a gente tem na prática e não só no discurso, né? Porque o discurso é legal, a gente está aqui, está falando, tal, falando em estar aqui, está falando, né? Convido vocês, olha, entra no Instagram do Colégio Asa e vocês vão ver lá, né, quando a gente colocou a Eleonora, a foto dela, agora é recente, né? Colocamos assim a nossa coordenadora dos anos iniciais. Gente, tem mais de 500 coraçõezinhos, quase 300 comentário, né? Foi um sucesso danado, Eu tipo, fiquei muito feliz, envaidecida. E agora eu quero transformar isso em matrícula. Vamos embora, gente. e assim, se vocês querem conhecer a Eleonora, né? A gente já falou aqui, a gente se conhece de outros carnavais, de outro momento, dela particular, de biologia para a filha dela. A gente está se conhecendo profissionalmente agora. Mas assim, eu estou encantado com a organização e realmente com todo esse reconhecimento que as pessoas têm trazido aí, né? Tanto em comentários, que comentários na rede social espontâneos, assim, né? Sim. Dizem muito, porque hoje é tanta coisa que você fica ali passando para quase 300 pessoas, eu não sei, pararem para escrever alguma coisa, Eu é porque fiquei, realmente. eu fiquei surpresa. Confesso que eu fiquei surpresa e envaidecida e acho que reflete a minha felicidade de estar aqui nesse colégio. Eu já falei numa outra oportunidade, no dia dos professores, que realmente aqui eu tenho me sentido em casa. E brincando até com
o nome asa, né? E com o C de cuidar, que a gente tem levado muito a sério, a escola leva muito a sério, e a gente tem levado muito a sério para os anos iniciais. A gente entende o nosso compromisso com a qualidade de ensino, mas principalmente com a qualidade do acolhimento, do cuidado, de olhar aluno por aluno, de conhecer cada um nas suas especificidades e suas particularidades e atender e flexibilizar quando for necessário. E a gente não está falando sobre flexibilizar conteúdo, não é isso. É entender que cada ser é único e que cada um precisa de determinadas situações, ou determinados olhares, determinadas palavras. É acolher, é cuidar. E Eu vou isso te é dar o que um exemplo, vou falar de um exemplo bem legal do que você está colocando, bem na prática para as pessoas entenderem. A gente tem um aluno no 6º ano, que ele, desde o início eu percebi que ele gostava muito de ir na frente da turma falar, de, enfim, de ser um cara bastante comunicativo. E o que aconteceu é a turma não gostava muito disso, porque criança dessa idade se incomoda porque tem aquele menino que está indo lá toda hora, ele quer falar toda hora, toda hora ele para a aula. Mas o que a gente percebeu que ele queria era protagonismo. E a escola abre muito essa possibilidade. Então, aos poucos, ele foi ganhando funções na escola, né? Como ele é repórter, ele canta na banda, ele ajuda a apresentar a escola, ele foi auxiliar técnico no jogo das meninas, na Copa Record. Então, assim, tudo que ele precisava era disso. Então, agora em sala ele é mais calmo, porque ele percebeu que ele consegue aquilo que ele queria aqui fora. E aí, até com questão de bullying, com questão de certos olhares que a turma tinha, isso diminuiu, porque a escola percebeu que o que ele precisava era protagonismo. Então, toma, é seu. Né? Então, olha que legal, esse cuidado na prática. Estou dando um exemplo bem real de tem dezenas para a gente fazer, mas a gente não vai ficar aqui falando de todos. Mas como que a gente consegue ser sensível ao ponto de perceber que às vezes basta um pequeno detalhe para você mudar a vida daquela pessoa, daquela família, né, que estão extremamente satisfeitos. A gente fez uma pesquisa de satisfação com uma metodologia chamada NPS, que a gente pergunta para as famílias quanto você indicaria de 0 a 10. A gente está com uma nota de 9,7. Nossa. Né? E segundo essa pesquisa, se a empresa recebe de 7,5 até 10, é considerado zona de excelência de serviço. E 9,7 é muito bom. Porém, a gente sabe que a gente pode melhorar, a gente sabe que tem coisas que não estão legais, a gente erra. Claro, se eu disser aqui que a escola não tem bullying, que não tem problema, claro que tem. Inclusive, eu digo mais, eu falo isso muito nos pais em matrícula. A propensão de ter uma briga de aluno é até maior do que outros lugares. Não que a gente estimule isso, mas se você permite que eles possam brincar, jogar, sair do celular, eles vão ter contato. E aí você vai ter situações que vai acontecer problema e a gente vai gerenciar aquilo. É chamar pai, é o que é, tem que fazer, é conversar. É a vida. E aí, Dudu, eu vou te dizer que a diferença está nisso. Em primeiro lugar, dar essa liberdade, o protagonismo, e, em segundo lugar, gerenciar. Gerenciar não é punir, é entender, é compreender, é ouvir, é também se colocar, e isso percebe-se que aqui faz com bastante excelência, com excelência mesmo. Todos sabem quem é cada aluno, todos os funcionários, todos sabem quem é o aluno, o que o aluno precisa. Esse olhar do exemplo que você deu do aluno, isso é fantástico também. A gente tem que. É sabido que o aluno, cada criança, cada ser, tem uma inteligência específica, tem uma propensão à liderança ou não. E dar esse protagonismo é de suma importância para que as coisas possam realmente acontecer de forma positiva. Olha como esse aluno já se sente pertencente do exemplo que você deu. Ele sabe que aqui ele é escutado, ele sabe que aqui a característica dele foi vista. E é essa diferença de trabalho, porque é muito mais fácil, entre aspas, para o professor punir, mandar sentar, mandar para a direção, mandar para a coordenação, está atrapalhando minha aula. Não, não é isso que vai fazer a diferença.
O que aconteceu foi exatamente ao contrário. A partir do momento que ele teve protagonismo, foi o momento que ele se acalmou. Foi o momento que ele se autorregulou. Ele precisava desse olhar diferenciado. E isso, volto a dizer, é o cuidado, é a necessidade que se tem de dar vazão a cada inteligência, a cada potencialidade do aluno. Isso é E fantástico. aí eu peço a você que venha conhecer, que marque para conversar comigo, com os meus sócios, com os meus coordenadores, com a Eleonora, para que vocês possam de fato conhecer. A gente, quando vai fazer uma matrícula aqui, a gente não entrega um papel para você e, tá aí. A gente vai levar 1h30 com você aqui conversando, entendendo o que que você precisa, porque quantas e quantas vezes a gente, nessa conversa, pode fazer uma diferença gigantesca na família, porque a gente conhece. Então não é fazendo. Esses dias me perguntaram na rede social, não respondi, porque rede social às vezes é melhor você não responder. Mas eu falei pessoalmente com a pessoa. Por que vocês não fazem bolsão igual a todo mundo? Eu falei, primeiro que eu não sou todo mundo. O colégio não é todo Já mundo. dizia sua mãe, né? Minha mãe é. Exatamente. Minha mãe já me dizia. Você não é todo mundo, isso aí. E segundo, porque assim, o bolsão é uma forma muito ruim de iniciar um relacionamento escola-família. Você coloca seu filho lá fazendo uma prova, fica ali fora esperando, prova essa que você não recebe para ver quanto é que ele foi. É uma mera estratégia de marketing para te levar até lá, para tentar convencer você a se matricular de uma maneira muito vaga. A gente aqui faz um trabalho realmente diferente, é inovador. Inovação passa por isso. Pô, se todo mundo está fazendo, por que eu tenho que fazer também? Por que eu não posso fazer melhor? Por que a gente não pode partir de uma conversa, entender a real necessidade, a expectativa, criar expectativa também na pessoa, surpreender a expectativa criada, e é assim que a gente trabalha. Então, assim, vem conversar com a Eleonora. Se você é dos anos iniciais, se seu filho é dos anos iniciais, vem conversar comigo, com o Júlio, ou com quem for que você gostaria de conhecer aqui na escola. A gente fala, vem trazer seu filho para passar uma manhã aqui, passar um período do dia com a gente, ou vir num sábado como esse de Asas Abertas para o Futuro, para que você possa ter uma experiência asa, uma experiência desse cuidado, e aí sim você decidir se aqui é o melhor lugar para você, para o seu filho. E não só a partir de uma campanha meramente marqueteira mesmo, de Sim, para, né? sim. Então, assim, eu não vou, não sei se, nunca diga nunca, mas É. atualmente eu não vejo isso como uma forma de atrair alunos, porque eu não acho interessante essa maneira. Então, para quem está perguntando, por que vocês não fazem bolsão? Porque a gente não é todo mundo. É É isso impressionante, um aí. faz, outro faz, outro faz. Tá bom, vou fazer não. Vou fazer Vamos diferente. fazer diferente, é isso. É isso aí. Vamos ficando por aqui? Muito Gente, muito obrigada. obrigado. Foi muito legal o bate-papo. Tô aqui esperando vocês para conversar também. Vambora. É só ligar pro telefone da escola que você encontra aqui não, né? Lá no Instagram, né? E também no Google, obviamente. Marca a agenda, a gente vai atender você o tempo que for necessário para que você tenha certeza de que aqui é o melhor lugar para o seu filho. Valeu, pessoal. Aguardo vocês aqui.